Bom dia, amigos, tudo bem com vocês? Boa noite, né? Estou gravando esse vídeo à noite, então é boa noite. Recentemente eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o que eu acho uma bobagem, que é a defesa do fim do exame da ordem. Fui muito criticado por esse vídeo e tal, principalmente por estudantes de direito, né? E nessa época muita gente é mesmo contrária ao fim do exame da ordem, mas eu não mudo minha forma de enxergar. Todavia, eu concordo em parte do que alguns críticos me falaram no vídeo. A formatação do exame da ordem, essa sim é muito errada. Por quê? Porque você vai ter uma prova na sua vida que vai decidir se você pode ou não ser advogado. Tudo bem, se você não passar na prova, você pode fazer outra e outra e outra e outra e outra. Tá? São duas fases, primeira fase com testes, e a segunda fase, questões objetivas e questões escritas, né? E uma peça prático-processual. Bom, o que eu acho? É assim, um dia define, ou 2 dias definem, se um profissional está apto ou não a exercer uma profissão. É um pouco delicado isso, né? Normalmente no dia da prova da ordem, pessoal, o candidato está nervoso. O exame da ordem tem diversas, recentemente fiz uma análise de alguns deles, questões pegadinhas para induzir o candidato em erro, questões mal formuladas, também não faltam questões mal formuladas, corretores, quem corrige a prova, né? Pouco preparados, às vezes o candidato foge um pouquinho de uma tabela padrão da ordem, de uma tabela padrão da OAB, o aluno eventualmente é reprovado. Então, por exemplo, eu já fiz recurso contra o resultado do exame da ordem porque o meu cliente, mas na verdade nem cobrei nada por esse serviço, mas o meu cliente, o examinando, ele colocou no recurso, a peça prática processual no recurso civil, né? E ele colocou autor e réu, ao invés de colocar apelante e apelado. Vamos falar uma coisa? Em vários recursos no meu escritório, eu simplesmente coloco autor e réu também. Simplesmente coloco autor e réu. Nunca um tribunal de justiça virou para mim e falou: nossa, não conhecerei seu recurso agora porque você colocou autor e réu e não apelante e apelado. Bobagem, né? Mas, então assim, eu concordo que a prova da ordem, como é formulada hoje, essa prova é cruel com o candidato. Mas uma solução pior ainda é você acabar com o exame da ordem, tá? Essa é uma solução muito pior. Não existe condição de pensar em melhorar a advocacia extinguindo o exame da ordem. Então eu estou escrevendo, junto com alguns colegas, um texto, até para levar junto à ordem, que eu imagino ser uma fórmula satisfatória para a gente ver uma melhoria no nível / qualidade dos advogados que estão no mercado. E a começar pelo exame da ordem. Pois bem, o aluno pode começar hoje a fazer o exame, o candidato, a partir do 5º ano, né, do 9º semestre, já pode começar a fazer o exame. Minha proposta seria que, a partir da metade do 3º ano, semestre que é isso, 4º, 5º, 6º semestre, me vale a memória, a partir da metade do 3º ano, que esse aluno começasse a fazer uma série de provas, quer dizer, o exame da ordem seria diluído em uma série de provas, obviamente que versariam sobre conhecimentos que se espera de um aluno naquele momento acadêmico, né? Você não vai exigir que o aluno no 3º ano já saiba fazer um recurso especial, tá? Então, obviamente, você vai exigir que a prova seja compatível com o momento acadêmico do aluno. 3º ano, 4º ano, 5º ano, por aí vai. Da metade do 3º ano até o fim do 5º, o aluno faria uma série de provas. E essa série de provas, algo similar ao que é o Enem, seria, sim, o exame da ordem. A somatória dessas notas, você pode dar um peso ponderado, por exemplo, as provas feitas mais proximamente ao último ano valeriam mais do que as provas feitas a partir do 3º ano. Chama-se fazer média ponderada. Vamos imaginar, se você está falando de
5 exames, é a nota da primeira prova vezes 1, a nota da segunda prova vezes 2, a nota da terceira prova vezes 3, e daí você divide todas elas pela somatória desses fatores. Seria uma ideia interessante. Além disso, o tema da prova deveria ser previamente avisado, anunciado aos alunos. Não é demais isso. A prova é para aferir se você tem capacidade de ser advogado, não é isso? Eu acho que é. A prova é para aferir se eu, Paulo Antônio Papini, tenho capacidade para ser advogado. Peraí, quando um cliente me contrata, eu tenho tempo para estudar o caso dele, eu tenho tempo para analisar, eu tenho tempo para perguntar para colegas que tipo de recurso deveria fazer. Então, assim, você falar para o aluno que ele vai ter que fazer um habeas corpus, não necessariamente, nossa, você está dando a resposta para ele, não. Você só está explicando para ele, olha, a peça é a partir daqui, entendeu? Ele vai ter que acertar a fundamentação jurídica, teórica daquele HC, tá? Eu acho que isso seria também relativamente razoável. Eventualmente até consulta livre. Tirando, talvez, livro de modelo. Não, mas consulta livre. Se no meu escritório eu posso fazer uma petição consultando todo e qualquer livro, por que não me dar ordem? Não é um simulado de como será a vida do aluno, daquele candidato, daquele examinando na sua carreira como advogado? Parece-me também que é razoável. E daí tem o problema que daí os advogados já formados, que já foram aprovados em lei da ordem, vão criticar, mas eu acho também que deveria ser observado. Um item 3 aqui. Se a pessoa não quiser, não fizer as provas por qualquer motivo, daí sim ela faz um exame da ordem tal como existe hoje. O exame da ordem tal como existe hoje, que deveria observar só que deveria ser anunciado antes o tipo de questão, o tipo de prova, peça prática ou processual seria exigida. Agora, o que eu acho importante também, eu vejo por aí, na advocacia, muitos advogados que simplesmente param de estudar após a formatura. Pessoas que se formaram em faculdade de qualidade, PUC, USP, Mackenzie, e simplesmente acho que passaram na ordem, não são mais obrigados a abrir um livro sequer. Isso também é grave, tá? Porque eu lembro que a minha última aula, a aula de encerramento do meu curso de Direito, eu tive o prazer de dar uma palestra do Valdir Tocoso Pérez, para quem não sabe, foi um dos grandes criminalistas do país, e ele falava, né, que ele falou uma coisa que me marcou muito, que ele incentivava os alunos a estudarem sempre. E ele falou uma frase que eu achei bonita, né? Que na minha vida, mas ele falava isso como oratória brilhante. Ele falava isso no auditório para 500 pessoas, sem microfone, com 80 e tantos anos de idade, modulando tons graves e tons mais agudos. Mas ele falava que na vida dele já tinha visto muita gente burra ficar inteligente e gente inteligente ficar burra, tá? Então eu acho que sim, é importante que o advogado continue estudando, continue se aprimorando, continue especializando. E assim, é importante por quê? Porque ele vai defender patrimônio, liberdade de pessoas, né? Ele vai defender patrimônio barra liberdade de pessoas. Então o que eu acho que seria razoável? Um exame de revalidação a cada 5 anos. Se o candidato não quiser, se o advogado já formado não quiser fazer esse exame, obviamente que esse exame de revalidação tem que ser mais focado na área de atuação daquele advogado. Principalmente o advogado que trabalha com contratos depois de 5 anos, ou 10 anos, ou 15 anos, talvez nem saiba mais fazer uma petição inicial e nem tem mais por que saber, porque a área de atuação dele é elaborar contrato, né? Um exame de revalidação a cada 5 anos, observado, obviamente, a área de atuação de cada advogado. Tem advogado que atua com arbitragem, ambiental, contratos, etc. Esse exame pode ser substituído se o advogado nesse mesmo período tiver feito e concluído um curso de pós-graduação, ou B, publicado um livro jurídico. Por que você pode substituir o exame
a cada 5 anos ou X anos por um curso de pós-graduação ou por publicar um livro jurídico, para favorecer editoras, para favorecer os donos de curso de pós. Não, não é para isso. É porque é uma forma de você obrigar a pessoa a estudar. Tá? Se a pessoa, nesses 5 anos, tiver escrito um livro jurídico, nem que tenha publicado 50 exemplares, ela vai ter pesquisado e estudado para isso. Tá? Se ela tiver feito curso de pós-graduação também. Tá bom? Meus amigos, por hora é isso. Deem uma pensada no que eu falei. Continuo sendo favorável, sim, ao exame da ordem. Eu acho que o modelo que temos hoje é ruim, mas não podemos extingui-lo. Tá legal? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.